Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma manhã de luz, um dia de esperança, um dia de paz, um dia de alegria, pois essas construções são inteiramente vivas em nosso pensamento. Hoje nós vamos ler o item 9 do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos ou de sua própria casa. Mateus capítulo 10, 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante que se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas uma contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo e a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Não. Estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganasse relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas a letras, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar certo de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida que lhe prevê o futuro, um secreto pressentimento adverso nos seus antagonismos, que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas, em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu parecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau da persistência da ira de seus adversários. Amado Jesus, permita-nos, Mestre, que neste momento sublime da prece, possamos te rogar o entendimento mais profundo do seu Evangelho, alavancando a nossa vontade de melhorar, de crescer, para que seus ensinamentos possam nos sustentar em novos ideais, retirando de nós todas essas iniquidades que ao longo do tempo fomos construindo no decorrer de nossos relacionamentos. Dai-nos força e coragem, Jesus, e que a paz e a alegria sejam constantes em nossa vida, motivados pelo conhecimento
e pelo saber. Que assim seja. Amigos queridos, como nós vamos entender isso se Jesus não vim trazer a paz, mas a divisão? Como é que eu posso ler isto, eu entender esse capítulo, que Jesus que veio numa personificação de doçura, de bondade, que nos ensinou a amar o próximo, pode ter vindo trazer uma espada para nos dividir? É preciso entender o que seja a conotação dessa espada. Muitas vezes nós achamos que espada é aquele instrumento que conhecemos, que lutamos e matamos. Então, nós vamos ver que o conceito de, dessa espada é um conceito simbólico, porque Jesus, ele nos trouxe paz, e é preciso que entre nós possamos compreender que é necessário que a gente possa mudar os nossos olhares, o nosso pensamento, para sairmos deste estado, muitas vezes, de ociosidade, porque a paz que nós queremos é a paz da ociosidade. E nós vemos que Jesus, ele não pôde, de forma alguma, ele não pôde trazer, ele não podia trazer para nós uma tranquilidade dessa paz, porque os seus ensinos eram ensinos que deveriam tocar a consciência para que cada um de nós pudéssemos remover tudo aquilo que estava nos aprisionando, e a lei de Deus, ela é libertadora. Então, Jesus, que nos trouxe o amor, que nos trouxe a lição, que nós devíamos amar e perdoar o nosso inimigo, ele não podia nos pedir que vivêssemos na inércia. Então, quando Jesus nos fala de uma luta regeneradora, é uma espada simbólica do conhecimento que nós todos almejamos na nossa intimidade, que ele traz pela revelação divina, a fim de que nós iniciamos o nosso próprio trabalho de aperfeiçoamento moral, e esse aperfeiçoamento ele depende do esforço da vontade de cada um de nós. O Mestre veio instalar o combate da redenção e não desse combate que nós achamos que vai ser de mostrando forças. Não. E nós vimos que desde o primeiro ensinamento que ele trouxe, que foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele enfrentou uma batalha até de sangue para que nós pudéssemos iluminar o mundo íntimo. Jesus não veio falar para os homens, para o corpo. Jesus veio falar para o nosso espírito, para a nossa alma imortal. E ele foi o primeiro que nos mostrou um sacrifício supremo em função da libertação de nossos espíritos. Foi pela crucificação que nós vimos a redenção do seu amor na ressurreição. E nós, muitas vezes, queremos uma paz que seja uma paz ociosa, sem trabalho, sem modificação. E com isso, essa ociosidade, ela desvia do nosso pensamento essa luz, e que faz com que, muitas vezes, a gente chegue até a morte, ao túmulo, cegos, cegos da verdade. E nós vamos ver que o Cristo, ele trouxe para todos nós uma espada de renovação, uma espada que mostra para nós que precisamos ser os maiores combatentes do mal que ainda está dentro de nós. Jesus veio nos ensinar como combater o mal. E ele trouxe para nós a bainha de uma espada de esperança, que veio nos mostrar que todos nós precisamos nos unirmos como irmãos e não nos dividirmos. E nós vamos ver que Jesus, ele, além de iniciar esse bom combate, ele vai nos mostrar que todos nós somos capazes de vivermos em constante renovação.
essa palavra, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, merece muito, mas muitas reflexões para que a gente saia desse pensamento, desse conceito, né? Que muitos ainda trazem e que se integram nos nossos lares, o azedume, a discórdia, pelos pontos de vista do homem. E quantos, então, nós, em vez de ajudar, nós vamos também plantando discórdia. O nosso papel no lar é plantar uma fé viva para que a gente evite ou que nós possamos auxiliar nas soluções dos nossos conflitos, sem polêmica, mas mostrando sempre, acima de tudo, que nós não podemos mais, especialmente nos dias que estamos vivendo, comungarmos com essa cartilha que nós estamos vendo que hoje a grande parte faz a sua leitura, a cartilha da violência e da crueldade. Então, nós vamos ver que até agora, o mundo, até agora, mesmo desde a época do Cristo e até agora, nós vamos ver que o ódio, a ignorância ainda tem uma dominação muito grande. E este ódio, a ignorância, ela funciona assim, como uma espada mortífera porque nos traz grandes dificuldades. Então, toda a realeza que nós gostaríamos de ter, de conquistar, que é a realeza do homem, isso aí é uma realeza que nós queremos pelo dinheiro, pelo ouro, e muitas vezes nós não conseguimos destruir o mal que está dentro de nós. E com Jesus, nós aprendemos que a sua espada, ela é um pouco diferente. Ela tanto é que nós podemos ver que qual é o símbolo que nós vemos de libertação? Não é a cruz? E o Emmanuel tem uma lição muito interessante no livro Ceifa de Luz, que ele nos diz, a lição chama Lição da Espada, que ele nos diz assim, com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe atitudes em todos os passos da senda. É preciso que a gente possa entender que todas as nossas dificuldades, que vêm cada dia mais empareando com os nossos sentimentos doentes, nós vamos ver que nós precisamos transformá-la na cruz redentora da nossa intemperança, do nosso egoísmo, da animalidade que ainda vive dentro de nós. Então, nós precisamos sentirmos nesta hora como aquele que embainha a espada de Deus, de Jesus, nosso Mestre, que está aqui representando o nosso Pai. E é por isso que nós precisamos compreender que todos nós estamos aqui a trabalho de Jesus. E quando Lucas nos mostrou, né, julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Que divisão que Jesus nos trouxe? E aí nós vamos ver que é preciso que a gente saia do pé da letra, para que a gente possa compreender que Jesus nos trouxe o calor do amor, o Cristo trazia no calor para todos nós desse amor, para que a gente possa quebrar a indiferença que muitas vezes estão arraigadas em vícios seculares ao nosso coração. Então, nós vamos ver que toda ideia nova, ela traz um novo pensamento. E Kardec nos diz, então, que é preciso que a gente proclame essa doutrina sem abusos, sem
sem ostentação, mas é que nós precisamos viver e notar que os adeptos dessa nova doutrina ainda não entenderam o verdadeiro sentido das palavras do Mestre, tantas divisões. E continua a viver com essa espada por não compreender quantas divisões, enquanto Jesus não trouxe religião. Jesus nos trouxe a lei do amor. Ele exemplificou a religião que ele nos trouxe foi o amor. E é preciso que a gente deixe nascer dentro de nós todo isso, toda essa verdade que ele está nos ensinando, para que a gente possa, depois de mais de 2000 anos, indo para o terceiro milênio, é preciso que a gente possa sentir em nós o valor de uma doutrina que vem para nos ensinar a amar, que é a doutrina espírita. Nós não podemos nos dividirmos por ideias contrárias ao amor. Nós não podemos nos dividirmos em religiões. Nós tínhamos que ter, então, dentro de nós, essa verdade absoluta. Porque o Evangelho nos pergunta aqui, cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele algumas vezes a seu discípulo: Ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que, ao contrário lhe disse foi: Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada padecerá. Tudo que você fizer para o outro, você responderá. E aí Kardec nos coloca aqui: a responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos atos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram essas palavras: meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Deus é para todos os seus filhos que compreenderam o verdadeiro amor. Então, meus amigos, quando nós estamos aí nessas discussões entre irmãos, nós precisamos entender o item 16 que Kardec coloca nesse capítulo, quando ele nos diz assim: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembaiarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família. Nós vimos que as grandes dificuldades que a humanidade passou e que ainda nós temos que resgatar foi a guerra, as lutas sangrentas das religiões. E o Espiritismo, portanto, ele vem realizar na época prevista a promessa do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Com Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral. As que terá de sofrer o próximo, lhe está o termo. Nós sabemos que as palavras de Jesus, para quem compreende, elas se estendem com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos e que ia dar causas, às lutas que teriam de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus, antes de entrarem na terra prometida.
O mal viria dos homens e não dele. Então, todas as dificuldades ainda são geradas pelo nosso sentimentos doente. E Kardec ainda coloca aqui que Jesus era um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. É por isso que muitas vezes ainda sofremos por nós não queremos nos libertar da paralisia da nossa ociosidade, das nossas queixas, que inflama ainda o nosso coração. Lembrando que Jesus nos disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos consolarei. Mas para sermos consolados, é preciso que a gente compreenda a fé que nos renova, a fé que nos liberta. Que Jesus esteja sempre conosco. E nesta hora possamos receber o passe amigo desses benfeitores queridos que têm tanto a nos oferecer. Amado Senhor, que concentremos nesta hora para sermos beneficiados com seu amor. Que a nossa água seja fluidificada e que sintamos revigorados pelas vibrações amigas de nossos benfeitores. Paz e muita alegria em seus corações. Que as doces tertúlias de Jesus nos acalme, nos amplia o nosso desejo de amar, de perdoar e de servir. Receba o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, hoje e sempre. Que assim seja.